No bloco anterior, a gente falava sobre a questão da sustentabilidade, né? Como pegar negócios que já estão se desenvolvendo ou ações de impacto que já estão no território e dar sustentabilidade para que elas possam estar em uma categoria que provavelmente vai ter que ser modelada, né? Está se discutindo isso em Brasília, numa categoria que consiga olhar com equilíbrio para o impacto e para o próprio negócio e para as formas de financiamento que podem surgir a partir daí. Em termos de formação mesmo da sua pesquisa que deu origem ao Guia para os Empreendedores, o que a gente tem de mecanismos de capacitação para esses jovens e não tão jovens, por esses profissionais que olham para a questão social e têm como propósito nos seus negócios gerar esse impacto na sociedade? O primeiro grande desafio de uma pessoa que quer empreender nessa área de impacto social é conhecer as demandas sociais. Como é que eu tenho acesso às informações e à realidade dessas organizações, dessas pessoas, dessa população, se eu não estou próximo a elas, se elas não fazem parte do meu cotidiano? Então, se nós formos estruturar um programa de capacitação, vai ter que abordar essa questão de como é que ela se aproxima dessa realidade, seja através de pesquisas formais ou através de própria iniciativa pessoal de se envolver com essas comunidades e para fazer uma pesquisa in loco, né, uma pesquisa empírica e conhecer o que precisa, o que essas pessoas precisam e que tipo de produto ou serviço eu vou oferecer para essas pessoas. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo, também muito importante, é ela entender de políticas públicas. Em geral, uma organização social ou um negócio de impacto, ele, de alguma maneira, ele vai vai atuar num campo de política pública. Que áreas, por exemplo? Educação. Né? Então, ele tem que entender quais são as políticas do governo em relação à educação, quais são as carências na área educacional, do sistema educacional como um todo, quais são os problemas dos professores, dos alunos, das famílias, etc. Então, ele tem que conhecer as políticas públicas. A gente usa uma expressão técnica, a gente diz, o negócio de impacto, uma grande parte deles é operador de política pública, ou seja, ele vai ser um prestador de serviço para o governo numa área específica de saúde, educação, por exemplo, que são as áreas mais comuns. A terceira parte, aí já é uma parte tradicional da capacitação de qualquer empreendedor, que aí você tem inúmeros cursos sendo oferecidos, o próprio Sebrae é um agente de capacitação, as escolas, as universidades, né, oferecem inúmeros cursos de empreendedorismo no Brasil, é uma formação clássica a respeito disso. Então, eu acho que o começo de tudo é a motivação do empreendedor. Eles têm que estar motivados e comprometidos em atender aquela demanda social e depois ele vai e busca qualificação. Bom, complementando a professora Tânia, né, o meu lugar de fala é o lugar de quem trabalha com os jovens, especificamente dentro das periferias, dentro das favelas. Né? E o nosso trabalho é na perspectiva de como eu consigo dar condições para que esses jovens, que talvez não tenham tanto acesso assim a recursos, a cursos, etc., possam ter em si essa capacidade de empreender ou de endereçar suas próprias questões sociais. Então aqui a gente já está lá dentro, né? É quem já está vivenciando ali o dia a dia das questões sociais. E o primeiro passo que a gente sempre atua em nossa capacitação é uma perspectiva de protagonismo. Né? Então é fazer com que esses jovens de periferia eles tenham em si, né, uma força para que eles consigam empreender, para que eles arregassem as próprias mangas e não fiquem na dependência do governo, dos agentes externos ou do próprio empresariado que vai lá solucionar os seus problemas. E eles têm uma vantagem com relação a isso, né, quem empreende de fora, é que eles vivenciam. É o conhecimento do território. É conhecimento do território, é conhecimento do problema, eles estão ali no dia a dia. Né? Então, se eu consigo me conectar, se eu consigo trabalhar colaborativamente e ter um olhar mais crítico sobre aquele problema que eu vivencio no meu dia a dia, soluções surgem. Né? E a gente sempre tem essa lógica da inversão da pirâmide, né? Da gente olhar mais para a base. Né? Porque a gente tem uma lógica, a lógica do mercado ela é muito traiçoeira nesse sentido. Né? São poucos ali no topo da pirâmide pensando em soluções para a maioria. Então, quando a nossa perspectiva é como é que eu consigo ter um olhar mais crítico assim, e estimular essa base para que eles criem as próprias soluções para os seus problemas que se arrastam ao longo de anos. Então, passa por essa perspectiva de um olhar mais crítico para o território e para essa ação do protagonismo. Agora, um segundo momento é a ampliação do repertório.
Nós temos experiência com jovens aqui no centro do Rio, aqui no Morro do Pinto, Gamboa, Santo Cristo, aqui pertinho, que eles nunca tinham ido na Avenida Rio Branco. Então, como que eu consigo fazer com que esse jovem empreenda? Como que eu consigo trazer inovação para um jovem que mora a 800 metros de um local e nunca caminhou ali, né? Então, tem as barreiras sociais ali. Então, quando eu tiro esse jovem, quando eu falo desse território, quando eu começo a fazer com que ele tenha acesso à cidade, que é um direito dele, né? Quando ele começa a circular, quando ele começa a ver gente diferente, se conectar com esses outros atores da cidade, a probabilidade dele ser ainda mais inovador, dele conseguir se conectar com uma política pública ou apoiar esse empreendedor de fora que não conhece a favela, que não conhece a periferia, aí que você tem a inovação, aí que de fato os negócios se evidenciam. Uma das coisas que eu percebo também quando a gente começa a debater o que são negócios de impacto é a questão do que o impacto tem que ser medido, quer dizer, tem que estar dentro também do discurso do próprio empreendedor, que tipo de impacto ele gera, qual é a proposta que ele está apresentando e o resultado em cima daquilo, que também é algo muito complicado dentro do cenário brasileiro, porque a gente se acostumou a medir impacto pelo olho, né? Então, às vezes é o impacto que eu consigo ver e a gente não é muito preciso em estatísticas e dados, em desenhar um cenário anterior para dizer o que mudou a partir daquela ação. Então, assim, tudo isso também faz parte de informações que vão precisar estar dentro da sacola de ferramentas desse empreendedor. Eu vejo duas maneiras de você avaliar impacto. Tradicionalmente, as organizações sociais, elas avaliam o impacto da sua iniciativa no contato direto com essa população, no olho a olho. Quer dizer, ela está vendo que aquelas crianças estão mais saudáveis. Como a doutora Vera, ela percebeu que as crianças não retornavam mais ao hospital. Ela percebeu que essas crianças engordavam, ganhavam peso, porque elas tinham uma alimentação melhor. As mães já tinham renda, porque ela apoiou essas mães a achar emprego, etc. Então, é no olho a olho. Não tem nada de fazer pesquisa, porque ela está ali, cotidianamente, ela está presente na vida dessas pessoas. As pessoas que trabalham naquela organização estão presentes ali e constatam diretamente o impacto. Porém, quando você está falando de recursos públicos que são direcionados a essas iniciativas, quando você está falando de recursos privados de investidores que estão apoiando essas iniciativas, naturalmente existe uma demanda de avaliação formal por meio de pesquisas empíricas e quantitativas, para avaliar o impacto daquela iniciativa na medida que há investimentos comprometidos com isso e há recursos públicos comprometidos com essas iniciativas. Então, passa a ser uma responsabilidade do empreendedor social oferecer aos investidores, ao governo e à sociedade, um retorno concreto, objetivo e fidedigno do impacto efetivo que essas iniciativas estão gerando. Porém, isso ainda no Brasil está difícil. Por quê? Porque é caro fazer essas pesquisas. Não são pesquisas que avaliam resultado de curto prazo, elas precisam um tempo para você avaliar o impacto efetivo, que é o que a gente chama de impacto de médio e longo prazo. Se efetivamente aquela família recuperou o seu estado de fragilidade nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos, a gente não avalia impacto social em 6 meses, né? Então, essas avaliações, elas são extremamente necessárias, porém os investidores sociais hoje não têm recursos, às vezes, para bancar essas pesquisas. E exige técnica, exige de know-how, exige pessoal técnico para fazer essas pesquisas. Daí uma ampliação aí desse ecossistema, né, que é um termo muito utilizado quando a gente fala de empreendedorismo, e de envolvimento também das universidades, de institutos de pesquisa e de informação, para poder levantar também dados e gerar acesso desses empreendedores a esses dados, né? Então, a gente está falando aí de provavelmente um programa que vai ter continuidade, porque, infelizmente, ele chegou ao fim. Não deu nem tempo da gente começar verdadeiramente assim, a mergulhar sobre o tema de negócios sociais, mas foi muito importante dar esse cenário e mostrar que existem, já tem gente
já tem pesquisadores e instituições olhando para esse novo cenário e que podem contribuir em discussões quando a gente evoluir em Brasília e trazer essas questões também aqui para o Parlamento do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada, Tânia, obrigada, Vitor. E obrigada a você, telespectador, que acompanhou a gente até aqui. Continue assistindo o Rio em Foco no canal do YouTube. O endereço é esse que está aparecendo aí na sua tela. E se você deseja enviar dúvidas e sugestões, fale com a gente pelo WhatsApp ou pelo e-mail. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima.